Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos de novo falar do Neymar, porque, segundo as notícias, o tratamento da lesão dele regrediu e ele sai das ações de campo de volta para a fisioterapia e academia e vai desfalcar o Santos contra o Bahia. E mais do que isso, né? Tipo, eu não acredito que ele volte contra o Fluminense, né? Se o cara voltou para academia, né? Se volta para tratamento de fisioterapia. Ainda mais analisando o histórico, que já faz um mês que ele não joga, né? Tipo, se o cara conseguir voltar para o Fluminense, vai realmente me surpreender. A verdade é que a gente não sabe quando o Neymar vai voltar a jogar. E, sinceramente, né, esse desfalque longo que ele está tendo e a maneira que a gente vê ele na imprensa, né? Tipo assim, hoje o Neymar está sendo muito criticado porque ele estava lá, acho que numa Seven Leagues, que parece que é uma competição de showball de subcelebridade, né? E assim, ele tava lá comemorando, pulando ali pelo time que ele financia. E assim, isso no dia seguinte que o Santos perdeu para o Vasco, né, na estreia do Brasileirão. Então, me parece assim, então, olha, a gente olhando, cadê o foco dele no Santos? Ele não veio para o Santos porque é o time que ele ama, o time que revelou ele, né? E o contrato dele é muito curto com o Santos, né? Tipo, ele só tem 6 meses de contrato. E assim, até agora ele só jogou no estadual e já não joga mais de um mês e o time precisa desesperadamente de ajuda, né? E a verdade é que até agora não está podendo contar com o jogador porque simplesmente ele não demonstra a dedicação e o foco necessário, né? E eu, pessoalmente, não consigo sentir pena do Neymar pela questão física dele, de não estar conseguindo ficar saudável, porque isso muito mais é fruto de desleixo do que propriamente um corpo que não aguenta essa questão física, né? Porque assim, eu posso pegar alguns exemplos no esporte de atletas que nunca mais conseguiram ficar saudáveis, né? Alguns são até por desleixo, né? O Eden Hazard, por exemplo, né? Quando ele vai para o Real Madrid, o joelho dele estoura, vai lembrar que o Eden Hazard era um cara que tinha dificuldade de ficar em forma, porque ele se alimentava muito mal. É aquele negócio, talento natural levou ele longe muito tempo, mas chegou um ponto na carreira dele que as atitudes que ele tinha fora dos treinos acabava atrapalhando muito, né? E no Real Madrid, tipo, foi quando a corda estourou, né? E a gente teve, por exemplo, o Bale também, né, que teve lesões que ele não conseguiu controlar, mas é também um caso de um cara que também nem sempre foi um exemplo de dedicação e trabalho nos treinos. Mas eu pego, por exemplo, dois exemplos de atletas que estouraram o corpo, né? E não tem nada a ver com desleixo e falta de dedicação profissional. Posso estender até para três com dois exemplos do tênis. Um deles é no futebol americano, o Andrew Luck, né? Que era considerado um dos maiores talentos do futebol americano universitário. Ele foi draftado pelo Indianapolis Colts e já de início a gente já viu as lesões atrapalhando ele. Ele chegou a perder uma temporada inteira por lesão. Toda vez que voltava, jogava bem, né? Nada também para falar como o melhor quarterback da liga, mas todo mundo tinha aquela empolgação dele ser o líder daquela equipe, até porque ele assumia o manto de quarterback dos Colts pouco tempo depois do Peyton Manning, que é um quarterback lendário, ter deixado o time pelos Broncos, né? E aí o que aconteceu, né? As lesões não deixaram ele em paz, e acho que antes de completar 30 anos, ele anunciou a aposentadoria. Lembrando que a posição de quarterback, né? Atletas jogam até 40, 41 anos. O Brady jogou os 44, entende? O Drew Brees jogou os 41, o Aaron Rodgers está jogando com mais de 40, então é uma posição longeva, e ele aposentou antes dos 30. Ele foi vaiado pelo torcida, você via quanto que o cara estava destruído, mas não havia opção, o corpo dele arrebentou. Eu vou falar aqui um exemplo, o Juan Martín Del Potro, tenista argentino. Esse cara é uma lenda do tênis argentino. Ele conseguiu ganhar um Grand Slam em cima do Roger Federer em 2009, e ele tinha feito um triplo 6-2 do Nadal na semifinal. Tudo bem que o Nadal estava lesionado, mas assim, o cara surpreendeu o mundo quando apareceu, e a carreira dele é uma montanha-russa por causa da questão física. As lesões fizeram com que ele ficasse afastado das quadras por vários períodos, ele sempre tinha aquelas reviravoltas na carreira, as remontadas. Muita gente não sabe que o Del Potro é mais jovem que o Djokovic, por exemplo. O Djokovic, a lenda do tênis aí, né, que ganhou tudo, ele tá com seus 37 anos e ainda é top 10. O Del Potro é mais jovem que ele, aposentou já tem algum tempo, né? Ele se despediu do tênis no evento, acho que no ano passado, mas assim, já tem tempos que ele não joga profissionalmente, porque o corpo dele estourou. Eu sinto pena do cara, quando o cara dá aqueles depoimentos de que não consegue subir uma escada sem sentir dor. Eu me lembro que eu fiz um vídeo aqui, foi até difícil gravar, né? Todo depoimento que ele não consegue dormir sem analgésicos, né? Porque eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com a conduta antiprofissional.
o corpo dele, assim, não tinha a mesma resistência física que de outros atletas que eram também igualmente esforçados. Tem atletas que, infelizmente, eles têm problemas na carreira que eles não conseguem contornar. Eu me lembro do basquete, o Dwayne Wade, que foi um dos maiores armadores da história, armadores, melhor dizendo, né? Mas assim, ele foi um dos melhores alas armadores da história da NBA. Cara, ele jogou os anos finais de carreira dele com dor crônica no joelho. Ele mudou a forma de caminhar para doer menos, né? Não tem nada a ver com falta de dedicação, mas o corpo estourou em certo ponto. Ele não conseguia mais jogar todos os 82 jogos da temporada regular. Então, assim, eu sinto pena desses caras. Agora, um cara que nesse período de lesão que ele tá passando, foi para farrear no carnaval, sambar lá no sambódromo, né? E vai lá para esse campeonato de showball de celebridade e subcelebridade, entende? Se o cara faz isso, né? Por que eu tenho que sentir pena dele, né? O cara parece que tá aposentado, curtindo a vida, sendo que teoricamente ele ainda tá jogando, né? E assim, isso no momento de baixa na carreira do Neymar. Porque essa é a verdade, a carreira do Neymar tá muito em baixa. Não dá pra falar que o cara tá em alta. O cara não tá, já chegou a estar no Barcelona, ganhando a Champions League. Hoje ele é um jogador do Santos com um contrato de 6 meses, vindo do futebol saudita, num período de futebol que durou mais de 2 anos, que ele não conseguiu nem 20 jogos dentro de campo. E até quando estava dentro de campo não teve impacto tão grande assim. Então assim, para pensar que a carreira do Neymar, ela tá nos pontos mais baixos da carreira dele, se não o mais baixo. Eu ouso dizer que esse é o ponto mais baixo da carreira do Neymar, porque desde que ele surgiu como menino na Vila, que encantou o futebol lá no fim dos anos 2000, né, no início dos anos 2010, né, pô, o cara vai pro Barcelona, mesmo os períodos ruins dele do PSG, era quando ele tava fora de campo pelas lesões, né, mas assim, dentro de campo, o cara ainda jogava muita bola. Agora tá aí nisso, né, e assim... Eu realmente olho para isso e fico pensando, se vocês colocam a esperança do Hexa em cima desse cara, meu amigo, meu Deus, como é que eu posso avisar para vocês, né? Se a seleção baseia a disputa do Hexa em cima desse cidadão, é óbvio que a gente vai ficar com penta mesmo, né? E eu não acho que o Brasil deveria deixar, por exemplo, de contratar um técnico porque ele quer outro nome, porque ele não se sente confortável com esse, porque... Convenhamos, o comportamento dele não é de um cara que está buscando títulos, não é um comportamento de um cara que está sedento por vitórias e tudo isso, porque ele é um cara que joga futebol como um hobby hoje, né? É o hobby dele, né? Tipo, a prioridade dele hoje é o carnaval, a prioridade dele hoje é a Seven League, né? Sei lá, né? Tipo, isso que é a prioridade do Neymar hoje em dia, né? Se a prioridade do cara fosse futebol, ele estaria o tempo todo na fisioterapia, estaria lá fazendo todos os trabalhos necessários. Não é o caso. Então, sinceramente, né, esse tipo de situação é ruim para o Santos, porque a torcida acreditava que o cara ia ter um super impacto no Brasileiro até agora, e você só pode ter um impacto jogando. Quando você está, né, no CT de treinamento tentando se recuperar, você não ajuda nada o clube, né? Você precisa estar em campo para ajudar. E aí a gente lembra até, por exemplo, a situação do N'Golo Kanté lá no Chelsea, né? Tipo assim, era um super jogador em campo, mas 2/3 da temporada ele tava no CT médico. Então, assim, isso de um cara que assim, o nível de futebol tava mais alto aos 30 anos de idade. Então, eu pessoalmente acho assim, o Neymar, ele, quanto mantiver essa postura, dificilmente ele vai ter uma temporada em que ele não passe metade do ano no CT médico fazendo fisioterapia, porque assim, ele tá num momento da carreira dele que se ele não cuida do físico, né? Tipo assim, ele vai continuar tendo lesões, né? Tipo, nesse ponto, depois de tudo que ele já passou, o corpo tá muito mais frágil se você não fortalece. E assim, tem como dar reviravoltas na carreira na questão física. Eu vou usar o exemplo aqui de um tenista francês, o Gaël Monfils. A carreira do cara quase acabou por um problema no joelho há pouco tempo atrás, né? Em 2023 ele foi fazer um Roland Garros que tinha parecido até cerimônia de despedida, né? Eu achei que ele ia se aposentar e o cara continua jogando tênis. Hoje já tem tempos que ele não tem uma lesão realmente grave, problemática. Ele está jogando normalmente. E isso, obviamente, é o impacto que se tem de um cara que ainda está se dedicando, que está se esforçando, está fazendo todo o que você precisa assim, para se manter em forma física certinho. Então, eu pessoalmente olho para a situação que a gente está vendo do Neymar agora e penso, é um cara que tem um comportamento desleixado no momento ruim da carreira. Como esperar que isso vai dar uma reviravolta de que ele vai recuperar o grande futebol dele? Desse jeito não dá. Tem que ter comprometimento. Se o cara trata o esporte como um hobby,
ele vai receber esse tipo de resultado aí que a gente está vendo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.